Muito boa tarde a todos. Retomando as atividades do seminário Internet, Desinformação e Democracia, convidamos ao palco para compor o segundo painel do dia com o tema Economia de Dados e Participação Política na Sociedade Interconectada, o senhor Marco Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, quem fará também a moderação da atividade. O senhor Rafael Evangelista, pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, professor do mestrado em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp e especialista em jornalismo científico. É também autor do livro digital Para Além das Máquinas, de Adorável Graça, Cultura Hacker, Cibernética e Democracia. E a senhora Madeleine de Kock-Bunning, professora de Direito, Economia e Governança na Universidade de Utrecht, na Holanda, e quem presidiu o High Level Group da Comissão Europeia sobre Fake News e Desinformação Online. Com a palavra, o senhor Marcos Dantas, moderador deste painel. Bem, boa tarde. Todas e todos. Prazer vê-los, prazer revê-los. Eu quero dizer que eu fui surpreendido, eu não sabia que eu ia ser o moderador, não. Pensei que só ia fazer uma palestra aqui, das muitas que eu faço por aí. Ninguém me deu um aviso prévio. Bem, então eu vou abrir os debates, né? Eu teria uma apresentação a fazer, mas eu vou me colocar por último, porque eu prefiro escutar os que me antecedem. Eu já conheço bem o professor Rafael, a professora Madeleine eu estou conhecendo agora. Prazer. E vamos, então, partir direto para as conversas. Não sei o que está, 15 minutos, 20, 25, algo assim. Mas aquele tempo vai de quanto? Até 25, 20? 30 cada um? Ah, então ótimo. Ih, que delícia. Adoro quando me dão 30 minutos para falar. Você quer começar? You can start, no? First? No? No? Ok. Então, Rafael, por favor, já foi apresentado aqui pela... Oi, pessoal, boa tarde. Então, um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria começar agradecendo ao CGI e ao NIC pelo convite. Acho que é um tema de profunda relevância e espero poder contribuir um pouco aí na nossa conversa. Para tentar me organizar, eu trouxe uma fala mais ou menos escrita, mas eu vou tentar falar pausadamente e de uma maneira aberta, para não ficar muito chato, tá bom? Eu queria começar a minha fala explorando um pouco uma palavra que estava presente no início da sessão da manhã, a palavra desordem. O que significa dizer que vivemos num período de desordem informacional? Fica fácil enunciar o que é que nos incomoda com isso. Movimento anti-vacinas, pessoas afirmando que a Terra é plana, negacionismo climático, ou então nacionalismos xenofóbicos, homofobia, intolerância. Esses seriam alguns dos efeitos negativos que nós costumamos atribuir a essa desordem informacional. Mas o que seria a ordem? O pressuposto é que, se tivéssemos uma boa organização informacional, os cidadãos estariam protegidos e imunes a essas ideias retrógradas, anticientíficas e, principalmente, antidemocráticas. A democracia, a civilização e talvez o planeta estariam melhor protegidos por cidadãos conscientes, capazes de zelar por esses valores nobres, como o conhecimento científico racional e a proteção da diversidade. O que me parece... Acho que meu microfone está... Não. O que me parece é que, por trás disso, há a nossa expectativa de uma esfera pública funcional. Essa esfera pública seria o espaço discursivo em que diversos atores sociais, representantes de grupos de interesse, experts, intelectuais, grupos de defesa dos direitos das minorias,
seria um lugar onde essas pessoas, esses atores, debatem os assuntos de interesse público. Desse confronto de ideias e argumentos emergeria um consenso racional. É uma ideia profundamente iluminista sobre um poder político que pode ser domado pela razão e que se desenvolve pela argumentação. São herdeiros dessa perspectiva todo um conjunto de regras sobre liberdade de opinião, direito à informação e de regulação para um funcionamento apropriado do sistema midiático. Não seria possível ter um bom funcionamento da democracia sem esses pré-requisitos, né? Sem a liberdade de informação, sem a regulação de um sistema midiático. Essas premissas sobre liberdades e direitos, quando não atendidas, já nos colocam um certo grupo de problemas. Mas esses problemas que são ainda mais graves no contexto de sociedades como as nossas, do Sul, em que as regras institucionais são frágeis. De uma maneira geral, são sociedades que viveram histórias coloniais e de instabilidades políticas relativamente recentes. Isso contribuiu decisivamente para uma implementação muito tênue das regras democráticas. Acho que a gente está vivendo isso hoje. O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos fez uma crítica importante à ideia de esfera pública, apontando seu caráter eurocêntrico. Segundo ele, visto a partir do Sul global, esse conceito é um tribalismo da burguesia europeia datado do início do século XVIII. O capitalismo e o colonialismo teriam convertido tal localismo, não é, a ideia de esfera pública, numa aspiração global em um conceito teórico universal. Ao mesmo tempo, uma divisão abissal entre sociedades coloniais e da metrópole tornariam a esfera pública impensável em sociedades coloniais. Mas impensável não porque é impossível, mas porque derivada dessa divisão entre as sociedades. Não é? Então, dada essa assimetria, essa dificuldade de implementação utópica dessa esfera pública. Justamente pelo apagamento dessa divisão entre as sociedades, né, o fato da gente não levar em consideração o quanto essas são sociedades com histórias diferentes e vivendo processos de dominação diferentes, se formaria uma ideia contrária ao próprio universalismo, como se houvesse algo de errado com o Sul, eximindo-se de culpa as diferenças estruturais e o caráter idealista do próprio projeto. Né? Daí passa a ser o errado e o imperfeito é o Sul, e não essa condição assimétrica de poder. Não cabe aqui discutir em exaustão essas críticas do Boaventura. O que cabe identificar nelas são dois elementos que eu acho importantes. O primeiro é quanto essa funcionalidade saudável, entre aspas, da esfera pública nunca será perfeita, porque parte de premissas idealizadas e de condições de outros tempos e de outras realidades. O segundo elemento é que a esfera pública é uma idealização que dá origem a um projeto em construção contínua. E no Sul global é um projeto que contém especificidades. A principal dessas especificidades é levar em conta, não esquecer, o passado colonial. Quer dizer, se a gente almeja construir algo parecido com esse modelo europeu, a gente precisa levar em conta as nossas diferenças. Então, levar em conta, não esquecer, o passado colonial, as assimetrias de poder com o norte global e, principalmente, o caráter particular e precário das nossas institucionalidades. Falando especificamente do nosso tema aqui, o da participação política, em especial das eleições, o que vemos não é exatamente um conjunto ruim de regras. O regramento político eleitoral é até satisfatório. Eu não sou um especialista nisso, mas é a minha impressão geral. Ainda que possa ser melhorado. Vou abordar isso mais para frente. Mas os problemas que tivemos em 2018 poderiam ter sido, em grande parte, diminuídos se as instituições tivessem sido fortes para aplicar as punições devidas. O que vimos foi uma lentidão na investigação e uma incapacidade de implementar essas próprias regras. Mas quero acrescentar ainda mais outros dois complicadores na dificuldade de regulação dessa desordem. São complicadores, de uma maneira geral, de ordem global, ainda que experimentados e dosados localmente. O primeiro é o neoliberalismo. David Harvey o define como sendo, em primeiro lugar, abre aspas, uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. Fecha aspas.
Mas, progressivamente, a ideia de neoliberalismo foi ganhando cores muito mais radicais do que essa descrição que o Harvey coloca. E com efeitos muito mais perversos em uma sociedade como a nossa, que nunca conseguiu implementar um estado de bem-estar social. O neoliberalismo aqui virou um novo tipo de darwinismo social, em que indivíduos e empresas competem à exaustão, como se dali fosse emergir um novo ser, mais forte, mais adaptado à realidade do mercado. Virou legitimação ou institucionalização de uma economia clandestina. Ou seja, o precário se tornando a norma, né? O neoliberalismo é uma teoria, mas é também uma atitude com relação ao mundo. Diz o Harvey que, abre aspas de novo, nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor um aparato conceitual que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos valores e nossos desejos, assim como as possibilidades inerentes ao mundo social que habitamos. Fecha aspas. Nesse sentido, a ordem, né, voltando ao tema, a ordem que o neoliberalismo almeja, na verdade, é uma utopia sobre uma espécie de auto-organização ou organização automática surgida do caos. Automática, acho importante essa palavra aqui, porque ela fala tanto de esperar que os conflitos se resolvam sozinhos, como de delegar o ordenamento a sistemas que se autorregulem. De certa forma, abdicando de uma intervenção externa e de planejamento. Estou tentando apontar aqui como o neoliberalismo acaba acontecendo para nós como uma força que nos impede ou que faz com que a gente evite em falar de uma maneira muito mais radical em organizar o nosso sistema. Tá? Mas a frase que eu citei do Harvey nos permite falar também sobre um outro complicador para a regulação. Agora, mais específico, a área de tecnologia. Richard Barbrook define o que ele chama de ideologia californiana como uma confluência de ideais hippies herdados da contracultura com certas condições privilegiadas de emprego na região do Vale do Silício, na Califórnia, que teriam dado origem a uma visão otimista do potencial emancipatório das novas tecnologias, fundindo ideais libertários com o empreendedorismo individualista dos anos 90. Seria basicamente o neoliberalismo aplicado à internet, que formula uma posição sempre avessa às tentativas de regulação da internet, pois qualquer regulação tiraria a pujança inovadora das empresas e atentaria contra a liberdade. É um discurso que contém simplismos, mas que teve grande efeito nos debates públicos até muito recentemente, né? Hoje a gente está tendo uma revisão, eu acho, dessas premissas, até pela força que as plataformas têm adquirido e que ficaram muito evidentes. Eu acho que isso nos dá um quadro geral dos dilemas em torno do ordenamento que hoje sentimos falta. Por um lado, o ordenamento é a condição básica para criar as condições em que um debate político racional, uma participação política humanística, poderia prosperar. Por outro, a fraqueza regulatória de um Estado periférico de instituições frágeis. Um Estado que se fragiliza ainda mais a partir das pressões de atores sociais que acham que a liberalização é remédio para tudo. Mas quero agora explorar também uma palavra que está no título geral do seminário, desinformação. Para mim, essa palavra está diretamente ligada à ideia de desordem. É interessante o contraste com o seu falso cognato em inglês, né? Da desinformação. Disinformation. Na verdade, desinformação, em português, é mais um equívoco do que uma perversidade. Na verdade, o desinformado é aquele que não tem informação. Já o mal informado é aquele que tem a informação errada, né? A palavra em inglês, desinformação, está ligada à informação falsa. Em português, há uma ausência, uma falta ou um equívoco, né? O desinformado pode repassar alguma coisa não verdadeira, né? Essa é a nossa perspectiva. As duas coisas, a desinformação e a má informação, são um problema. Mas nós precisamos distinguir as duas coisas, porque para cada uma delas nós precisamos tomar uma atitude. E, nesse sentido, regular, ordenar um tipo de atitude, que é diferente para cada uma delas. Meu argumento é que a má informação não é um acidente. Ela é um subproduto que retroalimenta as forças das plataformas na sociedade interconectada.
pode não ter sido algo desejado a princípio, mas se tornou parte importante da economia das plataformas. A má informação pode ser mais popular, ela é mais sensacional, ela gera mais cliques, gera mais reações emocionais, entretenimento e engajamento do que a informação verdadeira. Muito mais sexy, né? E a reação das plataformas, até mesmo por esses motivos, por elas gerar tanto engajamento, tem sido estruturalmente agnóstica. Ou seja, de incorporação do desvio como se fosse parte da normalidade. A má informação se tornou um negócio, do ponto de vista político e do ponto de vista financeiro, que se alimenta e que talvez até use melhor de todos os estímulos à produção de conteúdo em vigência no momento. A frase, não é bug, é feature, não sei se já ouviram esse dizer, se aplica muito bem aqui, porque a má informação é incorporada e usufrui do sistema de recompensas que hoje está instituído. Vou dar 2 exemplos práticos, um internacional e um brasileiro, para falar sobre isso. O Instituto Data and Society dos Estados Unidos publicou no final do ano passado um relatório com o título Alternative Influence, Broadcasting the Reactionary Right on YouTube. O estudo, de autoria de Rebecca Lewis, mapeia o que chama de rede de influência alternativa, um sistema paralelo de mídia que adota as técnicas dos chamados influencers para ganhar audiência e repassar uma ideologia política. Essa rede envolve um espectro ampliado de comentaristas de mídia, acadêmicos e celebridades de internet, um espectro que vai das versões mais tradicionais do conservadorismo até chegar ao neonazismo. O estudo mostra como esses agentes atuam em rede de forma a compartilhar a popularidade entre eles. Por exemplo, um membro mais moderado do grupo convida um membro mais radical para uma participação em vídeo. Coisa inocente. Embora o mais moderado diga não concordar com as posições do extremista, a audiência do moderado se excita pelo conteúdo polêmico e os fãs do extremista contribuem com alguma visualização daqueles vídeos. O extremista se torna mais popular, porque ele ganhou nova audiência, e os dois se beneficiam. O relatório aponta também para os incentivos financeiros recebidos. Mesmo quando não vem da própria plataforma, em recompensa por visualizações, esses ideólogos de extrema-direita lucram com contribuições diretas da audiência. Ou seja, o sujeito vai lá, o cara é banido do YouTube, o sujeito vai lá, a audiência vai lá e pum, dá um dinheiro no Patreon, numa vaquinha, alguma coisa dessas para ele. Na verdade, em geral, a plataforma bane aqueles que já se tornaram mais populares e visíveis ao público geral, que são aqueles com mais capacidade de conseguir fundos por canais alternativos e que conseguem passar, como resultado ainda inadvertido, para o seu público, a imagem de alguém que é perseguido pelo sistema. Ah, tadinho de mim, o YouTube me botou para fora, venham aqui e me deem mais grana para ajudar a sustentar a liberdade. No momento, eu não tenho dados definitivos sobre isso, mas há várias indicações de que esquemas muito semelhantes de articulação de extremistas vêm ocorrendo no Brasil. No nosso caso, isso se torna mais grave, dado o perfil mais extremo e concentrado na mão de poucos da mídia tradicional. Aí é uma ponte que eu quero fazer entre as duas coisas. Uma hipótese é que é uma articulação mais forte entre comentaristas da mídia tradicional brasileira e essa rede extremista do que comparada com a rede americana. O que, inclusive, ajuda a dar uma sensação de mais legitimidade para esses extremismos aqui no contexto brasileiro. Pois bem, isso me dá o gancho para explorar o exemplo brasileiro, relacionado ao WhatsApp. Eu faço os meus comentários aqui a partir do que foi apurado na imprensa, não é? Informação pública que está aí, a partir de pesquisas de cientistas da computação e também a partir de uma pequena experiência etnográfica que eu venho tendo com grupos de política de WhatsApp, uma experiência insalubre, desde a greve dos caminhoneiros no ano passado. Esse trânsito entre material da imprensa tradicional e os grupos de WhatsApp, por exemplo, é algo que venho notando já faz tempo. Em geral, o conteúdo da mídia tradicional aparece para legitimar análises parciais ou informações evidentemente erradas. Tipo conspirações sobre marxismo cultural. Isso vem da grande mídia também, está na grande mídia também, e vai parar nos grupos de WhatsApp. Mas eu queria falar primeiro das pesquisas que vêm sendo realizadas por um grupo da ciência da computação da UFMG, liderados pelo professor Gustavo Rezende. Ele é o líder do paper que eu vou citar aqui, tá? Mas não sei se ele é o líder do grupo de pesquisa. É que eu preciso atribuir a alguém,
e é um paper da ciência da computação, então tem, sei lá, 10 autores. Eles fizeram um monitoramento de grupos de discussão sobre política no WhatsApp, num levantamento que começou com a greve dos caminhoneiros. No período eleitoral, monitoraram o tráfego de mais de 300 grupos de discussão, procurando entender a disseminação do que chamam de misinformation, ou seja, informação equivocada, que pode ser falsa e transmitida inadvertidamente pelas pessoas. Eles analisaram as estruturas de rede que emergem das interações desses grupos, dentro dos grupos e entre os grupos, buscando mais especificamente identificar o trânsito desses conteúdos com informações comprovadamente falsas. Tá? Pois bem, o que esses pesquisadores descobriram é que grupos aparentemente desconexos, na verdade, estão ligados. E desses grupos de política, né? Alguns membros desses grupos atuam em diversos grupos. Alguns grupos formam aglomerados com muitos membros em comum. Esses membros formam entre si uma estrutura paralela e articulada. Essa estrutura é imperceptível e invisível para um membro isolado de algum desses grupos. Então, teu tio que está nos grupos de política no WhatsApp, ele está lá nesse grupo achando que todos os membros são membros iguais a ele. Na verdade, tem alguns dos membros que controlam o fluxo de informação. Ou seja, dada essa invisibilidade, o que se tem são estruturas de vigilância de usuários atuando sobre os grupos. Tá? Uma das conclusões dos pesquisadores é que o WhatsApp, nesse contexto, passa a ter um funcionamento semelhante ao de uma rede social. Outro dado importante que eles identificaram é que as imagens contendo comprovadamente informação falsa circularam 8 vezes mais do que as outras imagens. Tá? Aquelas imagens que eles conseguiram identificar como contendo informação falsa, circularam muito mais do que as informações que poderiam estar sendo circuladas inadvertidamente e que eles não conseguiram verificar se são falsas ou não. A essa análise deles, eu acho importante, só reforçar 2 pontos que talvez aqui tenha passado batido. Acho muito importante a questão de entender os grupos de WhatsApp não como um mensageiro instantâneo, mas como um tipo meio clandestino de rede social. A essa análise, eu acho importante ainda adicionar as revelações trazidas, principalmente pela Folha de São Paulo, sobre os disparos de WhatsApp feitos nas eleições. O jornal conseguiu apurar que empresários fizeram contratos de até 3 milhões de dólares com agências especializadas no disparo automatizado de mensagens. O mais famoso desses empresários acusados atua no setor de varejo, o que indica a possibilidade de repetição de métodos de marketing da sua empresa para o âmbito político. Doações diretas por empresas foram vetadas, é importante a gente lembrar, nesse pleito. Mas isso acabou acontecendo em paralelo à lei, né? Essa ajuda não oficial. Os empresários teriam adquirido bases de usuários vendidas por agências, o que, como prática de campanha, é ilegal. E é algo que reforça a ideia de que práticas de marketing comercial foram incorporadas ao marketing eleitoral. Ou seja, o sujeito já tinha um mailing da empresa dele e esse mailing acabou sendo usado também para campanha. Diversas reportagens, além das reportagens da Folha, apontam um conjunto de empresas e um mercado que oscila entre o informal e o informal, dedicado ao envio de mensagens direcionadas usando o aplicativo. A matéria da Folha denunciou ainda que as agências conseguem gerar números internacionais usados por funcionários para driblarem restrições contra spam e para administrarem ou participarem de grupos. Isso é uma coisa que eu sou testemunha. Os grupos de WhatsApp de política que eu participo, grupos controlados pela extrema-direita, os moderadores, muito frequentemente, estão usando números internacionais. Esse gerenciamento, isso indica que, além do envio das mensagens individualizadas, a estratégia envolveu o gerenciamento anônimo de grupos. Esse gerenciamento, como eu já apontei, é invisível para o usuário comum. O grupo de WhatsApp aparenta ser espontâneo e ter uma dinâmica espontânea, mas, na verdade, é administrado por funcionários envolvidos na campanha do candidato ou de algum apoiador da campanha. Segundo o jornal apurou, junto a ex-funcionários e clientes dessas agências, os administradores usam algoritmos que segmentam os membros dos grupos entre apoiadores, detratores e neutros. E assim definem o tipo de conteúdo que enviam. Essas são informações que estão no jornal, provavelmente vocês já leram, mas eu acho importante a gente repetir, porque me parece que a gente esquece de coisas muito graves que aconteceram muito recentemente. Os apoiadores mais ativos do
candidato seriam ainda contatados para criarem mais grupos em favor do candidato. Em outro artigo, o jornal apontou como alguns desses grupos simulam uma organização militar, auto-identificando-se, os grupos, né, que se auto-identificam, como, entre aspas, um exército virtual em favor do candidato. De acordo com o jornal, os grupos são divididos em brigadas, comandos e batalhões, reunindo principalmente jovens, alguns com menos de 18 anos de idade. Pois bem, o que é que se tira desse exemplo brasileiro e que ponto se pode fazer com o exemplo internacional do YouTube, do que eu falava anteriormente? Que ordem informacional é essa que emerge e que estimula a circulação de informações falsas? Acredito que são dois fatores. O primeiro tem a ver com essa esfera pública idealizada, que, segundo Boaventura, foi transformada em uma aspiração global, mas a qual é cada vez mais difícil de ser instituída, isso devido a pressões variadas em favor de um liberalismo irreal e que desconsidera as assimetrias de poder entre os atores sociais. Em contextos como o nosso, como o do Sul Global, esse quadro se torna ainda mais difícil. Falando especificamente do Brasil, a desordem informacional é precedida por uma grande concentração dos meios de comunicação. Quer dizer, não dá para a gente analisar o fenômeno da má informação e do compartilhamento de desinformação, ou misinformation, somente a partir da lógica das próprias... dessa nova mídia, né? Da internet, e dos grupos e das mídias sociais. A gente precisa analisar isso dentro de um contexto de um sistema de informação já problemático e desregulado. Durante algum tempo, se imaginou que a internet poderia se tornar um atalho para se resolver esse problema da concentração de mídia, sem perturbar os poderes constituídos. Né? A gente não precisa mais regular, a gente vai ter a internet, que vai permitir que todo mundo tenha os seus canais, e todo mundo possa se expressar, e aí nós vamos ter essa possibilidade de acesso aos meios de comunicação que tem sido negado para a gente durante tanto tempo. Então, seria a democratização da comunicação por meio da tecnologia. Contudo, o mercado da internet evoluiu de forma a recompensar o fluxo indistinto de dados, o capitalismo de vigilância e a captura da atenção. Esse mercado vem criando estímulos ao engajamento contínuo, explorando as emoções extremadas e capaz de mobilizar ao máximo os sujeitos. A lógica desse processo fica muito longe da ideia de disposição de argumentos racionais para o entendimento mútuo. Os algoritmos vão progressivamente radicalizando suas sugestões, instigando e fascinando com conspirações e revanchismo. Abaixo das plataformas, que eu acho que isso é uma das evidências que o caso todo do WhatsApp nos traz, surge o empreendedorismo do ódio, youtubers radicais, influencers fascistas, comunicação pró-intervenção militar. E, junto com esses pequenos negócios, como aqueles especializados em marketing via WhatsApp, um marketing que mistura o eleitoral com o comercial. Meu tempo está quase acabando, mas eu só queria terminar com um ponto, fazendo um comentário, talvez, sobre alguma coisa que a gente acompanhou bastante na sessão anterior e que talvez tenha uma relação aqui. Acho que essa nova maneira que as tecnologias, as plataformas e os próprios governos, essa ascensão que a gente está vivendo hoje das tecnologias de Big Data como tecnologias de governança, não é? Não só de governo do Estado, não é? Mas como uma tecnologia de governança de comunidades e etc., de governança do social, nos coloca frente a uma ruptura e que talvez explique essa insuficiência das nossas práticas atuais para tentar combater essa má informação. O que é que a gente tem operado até hoje? A gente tem operado, ou que, além das leis que a gente viu que funcionaram muito mal, ou que não funcionaram, que a gente viu bastante foram as agências de checagem de fato. Meu ponto aqui, e eu acho que é um ponto complexo ainda, até para a gente continuar a discussão, é que
As agências de checagem, de fato, operam ainda com esse ser humano entendido nessa chave do ser racional do século XIX, ou do começo do século XVIII, ou do século XIX, desse ser que é o ser que se educa e que se torna um cidadão ativo. Os poderes que estão lidando conosco hoje são poderes que nos instrumentam de uma outra forma. E aí você talvez entenda o quanto essa insuficiência da checagem da verdade. Porque essa verdade, da maneira como as coisas têm funcionado, não importa tanto. A maneira como as coisas têm funcionado, o que importa é o que me agrada, o que favorece ao meu grupo, ou o que está sendo estimulado da minha raiva, do meu ódio, do meu ressentimento, e etc. Acho que essa é uma das discussões mais difíceis que a gente vai ter, porque ela é uma discussão, acima de tudo, filosófica, sobre essa nova instrumentação que nós estamos sendo objetos. E que vai nos colocar problemas muito de uma resolução muito difícil, e que vai além da tentativa de restauração desse sujeito que vem sendo modificado por essas transformações tecnológicas, mas também sociais. Talvez tenha ficado meio solto isso, mas era meu final, meu tempo está acabando, e a gente pode continuar depois. Obrigado. Obrigado, Rafael, com a bela discussão sobre esse conceito de esfera pública e sua aplicabilidade nas condições de países periféricos, nas relações assimétricas entre as nações e no contexto atual das redes, que, de fato, criou-se toda uma discussão nos seus primórdios, a partir da ideia de uma esfera pública, de uma ágora informacional, como se disse em outros tempos. Uma bela contribuição para o nosso debate aqui. Eu gostaria agora de poder ouvir a Madeleine, por favor. Como podemos nos beneficiar de toda essa riqueza da melhor maneira possível? E há um tópico que eu não mencionei de forma abrangente na parte da manhã, mas que eu vou falar agora, que é o plano de ação que a Comissão Europeia está lançando, ou lançará antes das eleições europeias. Eu acho que é muito importante para vocês perceberem o que está sendo feito, o que foi feito de maneira exitosa ou não. E podemos falar em outros grupos, como lidar com tudo isso. E, para mim, foi algo muito esclarecedor, e eu entendo que aqui, porém, na América do Sul, a situação é muito diferente da nossa na Europa. Entretanto, alguns elementos chaves que nós temos em comum, alguns pontos semelhantes, que para responder de maneira apropriada a essa informação, primeiramente precisamos de cooperação. Cooperação é um elemento muito importante dentro do plano de ação. É necessário cooperar. E essa cooperação pode se dar através da coordenação dos diferentes estados. Um sistema de alerta rápido é um sistema que foi um resultado de um plano de ação realizado pela União Europeia, que deu a oportunidade, no caso de má informação ou informação equivocada, perante qualquer ameaça que seja, e eu estou falando nesse caso do exemplo da Índia e do Paquistão, e podemos pensar facilmente num exemplo como este, não é? Um exemplo hipotético com relação, digamos, se houver uma bomba, um bombardeio, por exemplo, a Alemanha bombardeou os Países Baixos, e isso aconteceu há 1 hora atrás, digamos, né, um cenário hipotético. Nós sabemos que isso é uma falta de informação, não é? Que não vai ajudar muito, é uma desinformação, e esse tipo de desinformação, ou essa ameaça, ela é um fato que deve ser verificado e depois compartilhado com outros países.
países, podem ser países europeus ou fora da Europa, e esse tipo de desinformação também pode ser útil e acabar sendo compartilhado com a Índia, Estados Unidos ou mesmo o Brasil. O compartilhamento de informação sobre qual tipo de histórias ousariam ser desinformação e através de que maneira podemos disseminar essa informação entre os Estados-membros da União Europeia e além do Estado. Tudo isso seria de extrema valia. E, é claro, o elemento da transparência é um outro elemento igualmente importante e relevante em qualquer tipo de eleição, como já foi falado aqui antes. Mas, após a minha apresentação, eu aprendi uma coisa, que foi um representante do Facebook que disse, olha, essas campanhas de transparência global sobre a informação que, na verdade, afetou o mundo como todo e não apenas a Europa. É bom saber que o Facebook está realizando essa campanha de transparência e para saber se é uma informação eletrônica ou não nesses países. E isso, infelizmente, não foi aprovado aqui no Brasil. Está aí presente, mas não aprovado na sua legitimidade. Ou depois do intervalo, gostaria de entender e discutir o porquê disso não estar acontecendo ainda. Então, proteção de dados é sim um elemento que ainda não foi muito discutido aqui hoje, tampouco a segurança cibernética, o cybersecurity, que é muito importante. Se houver essa quebra da segurança cibernética, não teremos mais informação, então é necessário saber quais dessas informações devem ser quebradas e para que as sanções apropriadas sejam tomadas no final das contas. E para que as sanções devidas sejam tomadas, é necessário estabelecer padrões. Quais são os possíveis tipos de sanções? E eu vou cobrir rapidinho o plano de ação com todos para saberem exatamente o que consta nesse plano de ação. Primeiramente, há um elemento que é melhorar a análise de detecção e exposição da desinformação. O foco, então, era descobrir exatamente o que estava acontecendo. E como eu já indiquei, altamente conectado a tudo isso é a forte colaboração e uma resposta conjunta. E esse sistema de alerta rápido, ele está configurado para dar o alerta sobre a desinformação e cada Estado-membro, eles devem designar uma instituição que vão fazer algo no caso de uma notificação de um alerta rápido, informando assim os seus cidadãos a respeito daquela nova situação de alerta. Em seguida, mobilizar o setor privado. Esse é o terceiro elemento do plano de ação, que é a implementação do Código de Melhores Práticas, o código já mencionado aqui por mim anteriormente, e tomar ações reguladoras com relação a essa plataforma, no caso dessa plataforma gerar resultados insatisfatórios. E o último elemento é aquele que vamos abrir para discussão ainda à tarde, que é o elemento muito importante, melhorar a resiliência da sociedade. Então, eu creio que já reconhecem agora alguns desses elementos citados pela manhã, mas, na verdade, eles são elementos que podem ajudar as eleições a serem mais confiáveis e tirar o potencial da desinformação e que esse potencial seja disseminado de maneira positiva através do mundo digital, do mundo online. E isso deve ser percebido por nós como sendo algo positivo, mas para que seja positivo, as medidas corretas devem ser tomadas para garantir essa positividade no futuro. Eu aprendi com a pesquisa que o Nick me contou ontem, que foi realizada por vocês, em que há várias áreas no Brasil as quais não têm acesso a jornais, mas talvez sim tenham acesso à telefonia celular. E nesses telefones celulares temos aí uma riqueza de informações, que são informações muito importantes na seleção e na tomada de decisão. Essa é a minha colaboração por agora. Obrigada. Ok, obrigado. Uma discussão também sobre
cooperação internacional e cibersegurança, na troca de informação desses problemas que são absolutamente globais, e nós sabemos disso. Muito obrigado. Vamos depois partir para o debate. Eu queria fazer agora uma apresentação A proposta de debate que eu vou trazer e que eu tenho levado em diferentes fóruns, algumas pessoas aqui já vão começar a ficar meio cansadas de ouvir o que eu estou falando. A Flávia, por exemplo. Mas é que todo esse debate, na minha abordagem, ou na minha hipótese, precisa estar calcado, ou deveria estar calcado, nos fundamentos econômicos, políticos, que organizam esse amplo sistema. A gente discute a democracia, a gente discute a política, a gente fala das melhores práticas, a gente discute um conjunto de possíveis acordos internacionais. Tudo isso é parte, sem dúvida. Agora, existem forças econômicas, financeiras, poderosas, que, enquanto isso, estão organizando na prática o sistema e, a partir daí, também colocando, eu vou dizer assim, numa analogia, colocando trilhos no debate. A gente pode discutir a velocidade do trem, a gente pode discutir a carga do trem, mas o trem tem um trilho para caminhar e está caminhando nesse trilho. E, a partir daí, então, o próprio debate, penso eu, fica limitado ao que é possível fazer com o trem e não se coloca em discussão se talvez a gente possa mudar o próprio meio de transporte. Ok. Então, a primeira ideia para mim é o seguinte, que depois das denúncias do Snowden, depois do escândalo da Cambridge Analytica, nós não podemos mais ficar ingênuos em relação a esse ambiente todo. Os poderes que estão colocados aí, e como esses poderes estão sabendo usar essas redes para organizar a sociedade numa determinada direção. Nós não podemos mais permanecer pensando numa certa ideia de internet, que o Snowden deixou muito claro, a Cambridge Analytica deixou muito claro, a desinformação ou não informação e tudo isso, o que aconteceu nas eleições brasileiras, deixaram muito claro. Todo mundo nessa sala sabe, né, que qualquer atividade que a gente faça nos nossos smartphones e telas de computadores são capturadas pelas grandes plataformas, sobretudo pelo Android, pelo iOS, né, são transformadas em dados a serem mercantilizados. Eu não preciso aqui, nesta sala, entrar em muitos detalhes sobre esse assunto, né, e, a partir daí, um grande grupo de plataformas, né, Google, Facebook, Amazon, Uber, YouTube, etc., etc., né, captura e organiza esses dados para fins de negócios. Né. Só que esses dados também são capturados, quando necessário, quando desejável, não por nós, né, pelos sistemas de segurança mundiais, principalmente pelo sistema de segurança dos Estados Unidos. Sobre isso eu não preciso falar muito. Agora, aí sim. Algum tempo atrás, 2 anos atrás, a revista The Economist publicou uma ampla matéria em que ela diz: os dados, os nossos dados, são o petróleo do século XXI. A grande riqueza do mundo está na nossa privacidade, está nos nossos comportamentos, nas nossas práticas, nas nossas atividades. E está assim, se montou um sistema de captura da nossa vida para efeitos de comercialização. Na verdade, essas plataformas funcionam como praças de mercado, e é esse mesmo nome que no mundo dos negócios costuma ser usado, marketplace. Porque elas lembram
na medida em que elas anularam o espaço pelo tempo, não importa o espaço, a distância espaciais em que você se encontre, né? O tempo de relação, o tempo de transação, o tempo de conversa é de nanosegundos, né? Como se fossem grandes praças até medievais, em que as pessoas iam para um determinado ponto na vila, na cidade, para fazer negócios, para trocar ideias, para conversar, falar da vida, né? Vender, comprar, se divertir, muitas vezes, namorar, né? Então, elas funcionam exatamente como esse grande espaço de negócios, esse grande espaço de vida, né? E, a partir daí, elas passaram a oferecer um grande espaço de negociação para as empresas, de compra e venda, o que criou um mercado que movimentou, em 2017, 365 bilhões de dólares, né? E criou empresas cujas 20 maiores têm suas ações valendo quase 4 trilhões de dólares, né, no mercado acionário. Se há investidores nisso, é porque isso está dando extraordinários lucros e está dando extraordinários lucros, né? E por quê? Exatamente porque, na lógica do negócio, antes das plataformas, qualquer empresário, qualquer negociante, tinha que ir ao mercado, colocar sua mercadoria para ser negociada, aguardar um tempo maior ou menor para que algum comprador chegasse numa loja, ou que fosse, né, e, a partir daí, fechar uma negociação e depois ainda aguardar um tempo que o dinheiro iria circular até voltar para os bolsos desse empresário. Todo mundo conhece a expressão time is money, né? Tempo é dinheiro, né? Então, sempre havia um tempo, e o sistema capitalista, desde que ele se cria no século, o sistema capitalista moderno, desde que ele se cria no final do século XVIII e início do século XIX, sempre trabalhou para anular esse tempo. Os meios de comunicação sempre serviram para isso, né? Para anular o espaço dos negócios em função do tempo, né? Bem, as redes permitem, a televisão já fazia isso, o rádio já fazia isso, mas as redes digitais, as redes sociodigitais, permitem que, pelo menos do ponto de vista da informação e do ponto de vista não raro da transação do dinheiro, né, esse tempo seja reduzido a quase zero, né? Agora, eu não preciso mais ir, por exemplo, a uma agência de turismo para ficar lá conversando sobre o hotel que eu quero ir. Não, eu abro o meu computador, com todos os hotéis ali na minha tela, e rapidinho eu posso fechar em alguns minutos um negócio qualquer, né? E um hotel não importa onde, pode estar na Alemanha, na França, no Japão, né? E eu ali, em poucos segundos, eu faço uma reserva de um quarto, e em poucos segundos, meu dinheiro no meu cartão de crédito já entrou no circuito financeiro. Então, este é o grande negócio que foi descoberto pelas plataformas sociodigitais. A partir daí, elas se tornaram valiosas para o sistema capitalista. E daí todo o dinheiro que entra aí é o que eu falo de o tempo de rotação no limite do zero. Eu faço uma certa paródia aí com aquele título do livro do Riffing, A Economia do Custo Marginal Zero, que também é uma lógica parecida que ele descreve, e eu prefiro falar a economia do tempo no limite de zero, porque é isso que nós estamos acontecendo. Então, não sei se eu posso... sim. Para isso, você tem aqui um algoritmo, que processa dados que vêm das duas pontas do mercado, da ponta compradora, da compra vendedora, de algum bem ou serviço, que estão se visualizando mutuamente num tempo no limite de zero, através das suas telas de computadores ou smartphone, mas, ao mesmo tempo, o algoritmo está encontrando os dados desse vendedor com os dados desse comprador, e, com isso, então, ele está fechando aqui um negócio que é ele, algoritmo, que fecha. Ele te fornece uns tantos dados que interessam uma ponta e outra, ele opera um leilão, eu não vou ter tempo aqui de entrar em muitos detalhes sobre isso, ele opera um leilão ali de palavras e de imagens, e, no final, ele favorece o fechamento de um negócio em poucos segundos. Você, então, através de uma plataforma como o PayPal, ou a mesma plataforma de cartão de crédito, você transfere o seu dinheiro para o mercado financeiro. Bem, então, a utilidade das plataformas, justamente, como eu disse, reduzir um limite de zero, a um limite de tempo zero, a rotação do dinheiro e outros tantos tempos de transação, como costumaria falar um economista. Muito bem. Para valorizar o algoritmo, é necessário que bilhões de pessoas permaneçam em frenética atividade.
né? Permaneço o tempo todo jogando os seus dados. Onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo, com quem que eu estou conversando, quem são os meus gostos, meus desejos, meu time que eu torço, como é que está a minha saúde. Tudo isso está sendo jogado ali permanentemente, e quanto mais o algoritmo levanta essas informações, mais ele funciona de uma forma muito útil. Mais ele responde prontamente às demandas das duas pontas de negócio, a ponta vendedora e a ponta compradora, né? E como a gente está aqui fornecendo esse valor, eu diria que nós estamos fornecendo um trabalho de graça, porque não estamos recebendo nenhum pagamento por esse valor que a gente está gerando para as plataformas, por esse valor que a gente está gerando para os algoritmos, né? E esse trabalho de graça, o meu amigo Rafael Evangelista, que está aqui na minha frente, uma vez atribuiu o nome de mais-valia 2.0. Eu pedi licença ao Rafael e passei a usar essa expressão em vários artigos quando eu escrevendo por aí, né? Tudo bem. Quem é que está por trás das plataformas? É curioso ver isso, né? O Google, cerca de 1.700 acionistas financeiros que detêm mais de 70% do capital do Google. Facebook, cerca de quase 1.500 acionistas financeiros que detêm quase 70% do capital do Facebook. Amazon, mais de 2.000, quase 3.000 acionistas financeiros que detêm quase 70% do capital da Amazon, né? E é mais curioso ainda quando a gente olha quem são esses acionistas. Vanguard, PWR, State Street. Caramba! Os mesmos grupos controlam o capital dessas diferentes plataformas que estão competindo entre si. Tá? Então, você tem um enorme interesse financeiro, está tudo colocado nas bolsas, né? E o que está, portanto, gerando esse valor todo está sendo apropriado pelo capital financeiro, né? E, a partir daí, são esses interesses que estão, inclusive, agendando o debate, inclusive ganhando com os discursos de ódio, como o Rafael acabou de nos colocar aqui. Em 2016, a Google distribuiu 19,5 bilhões de dólares aos seus acionistas. Estou falando do lucro, não estou nem falando do faturamento. Ontem entregaram a BR, distribuidora da Petrobras, por 8,5 bilhões de dólares em mais um crime de lesa pátria. O Google lucrou, em 2016, 9 bilhões de dólares com os nossos dados. Facebook, quase 4 bilhões, 3,7 bilhões de dólares em 2015. Né? A Amazon, 2,4 bilhões de dólares, também em 2016. Né? Ou seja, o mercado de dados, o petróleo do século XXI, é um mercado extraordinariamente lucrativo. Por isso, então, que o segmento financeiro inteiro está colocando dinheiro nesse negócio. Agora, é preciso observar também o seguinte, aí nós estamos aqui no Brasil, os dados são meus, os dados são de vocês, o lucro é do Google, ou do Facebook. Ou seja, você tem aí uma enorme transferência de riqueza com as nossas atividades, absolutamente descontrolada, absolutamente ignorada, né, do Brasil ou do mundo para os centros financeiros de Nova York, Londres, alguns outros lugares. Uma enorme concentração de riqueza que eu ousaria dizer é parte do fenômeno de que 1% da população detém 50% da riqueza do mundo. E essa riqueza está sendo produzida por nós. Bem, concluindo, né? Houve um tempo, exatamente, que se imaginou a internet como uma grande esfera pública. Agora, esse era um tempo em que a internet era um espaço de elite, um espaço acadêmico,
né? Um espaço de um pessoal liberal, com um pensamento racional, geralmente positivista, porque eram estudantes ou professores ou cientistas de engenharia e matemáticas, cartesianos, né? Um espaço também que começou a ser ocupado por movimentos sociais de vanguarda, né? Então, se pensava que esse espaço ia construir um debate iluminista, né? Só que esse tempo já passou. E bastava, então, você ter um sistema neutro, tecnologicamente neutro, para que o debate pudesse se dar como se daria numa praça pública. Esse tempo passou. A internet hoje é acessada, como sabemos, por bilhões e bilhões de pessoas. Se tornou espaço de expressão da sociedade. Sociedade como ela é realmente, positiva e negativamente, com seus amores e os seus ódios, né? Com seus desejos e suas frustrações, né? Evidentemente com as suas posições de classe, os mais ricos, os menos ricos, os pobres que eventualmente conseguem acessar um smartphone, né? E tudo isso, sobretudo, um grande espaço de mercado. O que interessa nessas interações todas é o que gera valor. É o que faz o algoritmo funcionar melhor e favorecer as interações econômicas e a venda de dados. E ainda existam alguns segmentos que tentam resistir naquela velha concepção da internet libertária, como é o caso, por exemplo, da Wikipedia, né? O fato é que hoje a internet está sendo organizada pelas grandes plataformas. Agora mesmo estivemos, né, Flávio, em Berlim, e a gente via claramente como o Google, como a VeriSign, como o Facebook, que estavam agendando o debate da regulação da internet. Bem, nós não podemos mais pensar a internet como se pensou até algum tempo atrás. Nós temos que repensar isso. Porque hoje a internet é isso aí. A internet é a cidade. Nós não entramos, eu sou de um tempo que a gente entrava na internet, sentava na frente do computador, digitava lá uns numerozinhos de telefone, ouvia uns barulhinhos e, de repente, você estava dentro da internet. Hoje você já não entra e sai. Depois tinha que desligar o telefone, porque senão não podia usar o telefone para fazer chamadas, né? Hoje você não entra, você está na internet o dia inteiro. Né? E se não desligar o celular na hora de dormir, você está na internet até de noite. Né? Você está na internet como está na cidade. Você está na internet como está na sociedade. Né? Então, nós temos que tratar como se trata a cidade. Com as regras de uma vida social, de uma rede como é uma rede urbana. E a gente sabe que a rede urbana tem muitas e muitas regras, algumas que são regras de etiqueta, regras de educação, regras de cultura, mas muitas regras que são impostas pela instituição que tem o direito de impor regras, que é o Estado. A organização do espaço público não pode ser desregulada. Ela precisa de regulação. Bem, aí então, como é que a gente pode pensar isso? Como eu estou dizendo, o mercado criou uma camada sobre a internet, entendendo a internet como aquela rede técnica, né? A camada de aplicações, de serviços, de produção de conteúdo, que é naquela onde as pessoas estão. As pessoas não estão mais na internet, as pessoas estão no Spotify, estão no Facebook, estão no WhatsApp, estão no Google, estão no Gmail. Tá? Lá atrás, eu entrava na internet, realmente. A gente hoje não entra mais. Entra no Android. Embaixo dessa camada tem uma camada de infraestrutura técnica, que é essa, inclusive, que aqui no Brasil o NIC gerencia com muita competência, que é a camada dos protocolos, dos registradores, dos CDNs, etc. E embaixo ainda a camada de telecomunicações, que é a camada física de transporte dos sinais. Então, nós temos que começar a pensar nessa estrutura que a internet está articulada, né? E, a partir daí, entender que uma ideia de regular a internet tem que pensar nessa camada de processamento de dados, que é a camada de negócio, né?
que pode ser, eu não estou inventando nada, isso está na literatura, né? Pode ser dividida entre os produtores de audiência, como é o caso de Facebook, o Twitter, YouTube, que são plataformas cujo negócio se baseia na veiculação publicitária, substituindo os antigos radiodifusores, né? As plataformas propriamente de mercado, que são aquelas que já se organizam para fechar negócios, né? Como o TripAdvisor, o Airbnb, né? A Amazon, e, eventualmente, as plataformas que coordenam o mercado, que são aquelas que facilitam o trânsito monetário, o trânsito financeiro, como é o caso, por exemplo, da PayPal. Pode ser um tipo de taxonomia para organizar a nossa cabeça nesse debate, né? E, sob essa camada, a camada, então, que eu estava falando, a camada propriamente técnica da internet, em cima da camada de telecomunicações, né? Uma camada da internet que permanece neutra em relação aos conteúdos, tá? Na qual os dados transitam, mas transitam a partir dessa organização dos conteúdos, dessa camada de processamento de dados, tá? E nisso eu penso como brasileiro. Apesar do que estão fazendo, eu ainda continuo a pensar como brasileiro, né? E nós estamos participando, e nós estamos vendo um debate que tem até uma rede da qual eu participo, que é a Internet and Jurisdiction. Ninguém aqui nessa sala ignora os debates que vão se criando em torno de jurisdição, né? Agora, um debate que está muito focado nas questões judiciárias e policiais, o que não é positivo, onde a questão é mais suscitada é pelas questões, de repente, a justiça precisa bloquear o WhatsApp por causa de uma investigação criminal, quando se deveria discutir muito amplamente as questões políticas, né? As questões econômicas que estão envolvidas, e até as geopolíticas e estratégicas que estão envolvidas em toda essa questão. E aí a gente tem um exemplo que geralmente não é um exemplo benquisto, que é o caso da China, que tem total soberania sobre a sua internet, né? O caso da Rússia, que está discutindo nesse momento também assumir total soberania sobre a sua internet, ou seja, a internet começa a se transformar num arquipélago de redes nacionais, né? Vai perdendo aquele caráter. A comunidade europeia, né, que tem discutido, a partir do seu modelo, a partir da sua história, como, inclusive, a Madeleine estava nos narrando aqui desde de manhã, uma série de iniciativas que são regulatórias a partir dos interesses europeus, né? Entre elas o marco do registro de dados, né? Proteção de dados pessoais, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu me lembro do discurso do Macron no IGF em Paris, né? Pedindo uma regulação que não fosse nem californiana, né? Como a expressão era dele, né? E nem chinesa, né? Fosse uma linha de meio, dentro, portanto, exatamente de uma concepção de democracia liberal, como é própria dos países europeus, né? E, a partir daí, então, eu diria que o Brasil tem um acúmulo com o CGI, com o NIC-BR, com o debate que nós já tivemos em torno do Marco Civil da Internet, né, para discutir um projeto dentro desse cenário que está colocado mundialmente e nacionalmente, né? Nós temos um certo controle técnico sobre a nossa internet, através do trabalho brilhante que o NIC-BR tem feito ao longo desses últimos anos. Nós temos competência técnica inegável, nós temos uma posição de liderança internacional, inclusive, né? Mas, a rigor, quem se preocupa com isso, como eu falei, é muito mais o setor judiciário, o setor policial, e nós precisamos ampliar essa questão para que ela não fique limitada ao debate jurídico e policial. Precisamos ampliar essa questão para o debate econômico, precisamos ampliar essa questão para o debate cultural, para o debate econômico, político, né? E é nisso, então, que, para encerrar, nós temos que ter um debate sobre a jurisdição nacional, né? Envolvendo
esse conflito dos poderes entre os Estados nacionais e essas organizações transnacionais, cuja grande maioria é sediada nos Estados Unidos, né? Nós temos que ter uma discussão sobre a jurisdição cultural. Agora mesmo tem um conflito aí na Anatel, uma das raras vezes que a Anatel adotou uma posição correta, né, em relação à Fox, né, que está querendo driblar a nossa lei do SEAC, em relação que estabelece, inclusive, cotas, até mesmo para as corporações estrangeiras na televisão a cabo, nas redes de cabo de televisão, na televisão paga, e aí a Fox está querendo driblar isso, saindo pelo streaming, e dizendo que o streaming não tem nada a ver com isso, entende? Então, nós temos que entrar nesse debate da jurisdição cultural, o que interessa ao país e não o que interessa à Fox, né? Nós temos que entrar nessa questão da jurisdição de dados, está todo mundo aqui produzindo riqueza, né? Já não é mais o petróleo, já não é mais o ferro, já é os dados, e os nossos dados são usados aí para os lucros do Google, entende? A jurisdição econômica, que entra as discussões, inclusive, do poder significativo de mercado, entende? Os grandes monopólios que vão se criando aí, poder significativo de mercado, não é possível. Não há competição quando você tem um grupo muito pequeno, sendo que é uma economia de rede. Quem é economista sabe que eu estou falando sobre economia de rede, que é uma economia que tende naturalmente ao monopólio, pelas condições de economia de rede. Então, como tratar isto é um debate, né? E nisso ainda se inserem os nossos debates mais usuais, mais comuns, mais permanentes, a agenda, claro, legítima, necessária, né, da liberdade de expressão, da privacidade, dos direitos humanos, da cidadania, que entra em conflito e tem que ser corretamente e racionalmente discutida com esse conjunto outro de problemas que a gente está vendo aí. Então, nesse sentido, é que eu penso e tenho sustentado em diferentes fóruns que o debate da internet deve se ampliar, deve se aprofundar, e temos que discutir os reais poderes que estão comandando hoje, na prática, a internet, e precisamos entendê-la melhor, examiná-la, investigá-la melhor, né? E, a partir daí, então, ter um projeto democrático, politicamente democrático, e nacional e internacional para tudo isso. Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir agora para as perguntas aos palestrantes. Lembrando que os participantes remotos podem enviar suas perguntas pelo chat do YouTube, do nick.br. Quem estiver na plateia, basta levantar a mão e uma das nossas recepcionistas levará o microfone até você. Bom, eu queria deixar esse tempo para pessoas que vieram ao seminário para perguntar, mas é que eu não resisti, né? Então preciso, enfim, trazer algumas ideias aqui, que as três falas foram muito instigantes e interessantes. Bom, uma questão para o Rafael, eu acho que é importante a gente aproximar essa ideia do discurso de ódio à ideia de fake news, porque eu acho que é através dos extremos que as estratégias de divulgação se veiculam com mais força, com mais efetividade, né? Então, concordo com o Rafa, a gente conversou sobre isso lá no Lavitz. E, bom, em 2012, enquanto todo mundo celebrava, em 2011, né, quando todo mundo celebrava a capacidade democrática da internet de derrubar governos autoritários, em face ao fenômeno que veio a ser conhecido como Primavera Árabe, o Evgeny Morozov escreveu um livro que se chama The Net Delusion, onde ele apontava o contrário do que o mainstream estava falando. Não só ele fez isso, mas esse é um livro que ganhou reconhecimento e popularidade. E ele apontava que os grupos autoritários já tinham aprendido a se utilizar da internet e para implementar, né, os seus interesses, né, para ver os seus interesses garantidos. Então, dado, né, que essa ideia, essa relação com o extremo, né, com
com o ódio, que ele move, né? Então, inclusive, no meu doutorado, eu faço uma relação do discurso de ódio com a morte, né? Em vista do que a antropologia coloca, né? A morte como um elemento essencial na construção da nossa própria humanidade, né? A gente está falando de polarização, né? Que, inclusive, a gente tem visto essa polarização acontecer. Entretanto, o que me deixa curioso, Rafa, é que a gente vê um avanço de grupos autoritários, de governos de extrema-direita, né? E não só no Brasil, né? Veja a eleição do Parlamento Europeu, veja o Brexit nos Estados Unidos, o Trump aqui no Brasil. Né? Então, a direita tem avançado, né? Dado de braçada, vamos dizer assim. Então, por que você acha que isso pode estar acontecendo? Dado que a gente está falando de uma polarização que tem dois lados. Bom, para a Madeleine, eu gostaria de ter uma pergunta, eu não pude deixar de pensar na sua fala. Primeiro, que eu acho que concordo que a colaboração está no centro das possíveis políticas para a gente pensar em como sair disso que a gente desses desafios que a gente está colocando. Então, eu tenho visto, né, quando o Marco Civil foi implementado no Brasil, né, a gente falou um pouco sobre isso ontem, a ideia era de que os intermediários não deveriam ser responsabilizados, pelo menos objetivamente, por conteúdos postados por terceiros. Mas hoje há uma crescente concepção, a ideia de que esses intermediários já têm alguma responsabilidade sobre o que está acontecendo. E aí a gente tem visto projetos de lei internacionalmente, principalmente na Europa, surgindo, tentando trazer a responsabilidade para resolver essa situação para esses próprios intermediários. E isso me preocupa, porque a gente está empurrando a regulação de temas de interesse público para esses sistemas autônomos que são privados, né? Que têm seus próprios interesses. Então, como é que você vê isso? Inclusive, a gente já tem aqui no Brasil projetos de lei que estão tratando, estão querendo atribuir responsabilidade objetiva a intermediários. Nem mais subjetiva, a gente está falando, enfim. Tem um desafio aí para o Marco Civil, inclusive porque o artigo 19 está sendo questionado nesse momento. Enfim. Então, como é que você vê esse avanço da percepção sobre a responsabilidade dos intermediários? E para o professor Marcos, para concluir, porque eu já falei demais, professor, muito interessante a sua palestra, você traz uma ideia de modelo regulatório, que está baseado em modelos que foram implementados, né, na mídia, eu vou chamar de tradicional aqui, mas há um problema que persiste, que a sua apresentação mostra, que é o problema da concentração de poder econômico e político, né, que alguns desses sistemas autônomos ganharam. Então, como é que o senhor acha que a gente pode tentar resolver esse problema também que se coloca? E a outra pergunta, que é uma provocação, bom, o senhor falou das camadas, então a gente tem lá a Anatel, né, que cuida da camada de telecomunicações, e o CGI da internet. E agora, né, muitas das questões, das disputas e conflitos estão numa nova camada, que é essa camada de aplicações, que é uma camada de negócios, enfim. Você acha que o CGI-BR tem jurisdição dentro desse debate, nessa camada? Uma provocação. Boa provocação. Tenho resposta. Então, enfim, eu vou fazer, já que a gente está nesse momento de dúvida, porque eu acho que a pergunta... Eu estou fazendo uma pergunta de uma pessoa que está assistindo online, que é o Alexandre Gonzalez, e eu acho que tem a ver com essa pergunta do Juca, por isso que eu vou colocar em cima. Ele comentou sobre a apresentação do Rafael, quando você fala da forma de poder, né, que instrumentaliza os usuários de aplicações, que parece lidar com um tipo de sujeito que não é o sujeito, idealmente, do século XIX, mas que, no século XX, esse sujeito ideal, né, o racional, o informado, como você tinha colocado, ele já foi posto à prova também, né, com a ascensão de alguns movimentos fascistas. E aí a questão que ele coloca, a questão que ele gostaria de colocar,
é que esse dilema que você sintetizou no final da sua fala, que é muito similar ao dilema colocado no passado, né, o dilema que a gente vive hoje, como que a gente poderia pensar uma solução, né, que é por isso que eu achei que é similar ao que o Juca está colocando, uma solução para esse dilema sobre confrontando, né, essa forma de poder, só que sem enveredar para uma saída elitista, ou seja, na verdade, que é uma solução que não passa, né, que não inclui, que não passe pelo fortalecimento de uma forma de poder popular. Eu acho que, pelo que eu entendi, eu acho que a questão que ele está colocando é como é que a gente constrói uma solução mais inclusiva. Que ótima pergunta. Vou começar de trás para frente, então depois eu faço o comentário do Juca, daí eu jogo para o resto do pessoal. Eu acho que a gente tem um dilema, de fato. E o dilema nós vamos procurar, e até faço um comentário que se junta com coisas que eu acho que com a pergunta que foi colocada para a Madeleine. Nós vamos salvar a sociedade liberal ou esse capitalismo liberal de si mesmo, no sentido de que nós vamos fazer um tipo de regulação que permita essa sobrevivência desse modelo de sujeito, que é o modelo de sujeito da psicanálise, que não é o modelo de sujeito que está sendo instrumentalizado hoje pelas tecnologias de Big Data, ou nós vamos, a partir desse novo sujeito, que a gente está mal e mal conhecendo, não é? Porque eu acho que a gente não tem nem trabalhos para isso, acadêmicos, de reflexão, etc. Nós vamos construir uma outra coisa em cima dele. Eu acho que... E eu não estou advogando por essa resposta, não estou advogando por nenhuma, porque eu acho que são opções. Mas se eu pensar sobre uma sociedade que está fugindo desse modelo da democracia liberal e está tentando construir alguma outra coisa, eu tenho o palpite que a China está tentando fazer isso. Eu não acho que essa é a nossa solução. Eu acho que se nós e isso é um passo que nós, institucionalmente, como país, não estamos muito longe do momento de pensar qualquer coisa assim. Significaria a gente ter, de novo, um projeto de país, coisas que estão ameaçadas. Mas eu acho que a gente poderia, e eu acho que isso é, inclusive, uma das apostas dessa ideia, né, de questionar a ideia da esfera pública como uma noção etnocêntrica e etc. A gente poderia, seria um terreno muito fértil de construir algo que pudesse ser inclusivo, democrático. Acho que a gente não pode abrir mão disso, mas pensar numa democracia que não necessariamente é essa mesma democracia liberal. Ou a gente pode, que eu acho que tem sido mais ou menos a solução conservadora, entre aspas, né, mas a solução mais imediata é operar de maneira a disciplinar esse capitalismo de vigilância ou esse novo capitalismo informacional para que ele mesmo não destrua a democracia. Me parece bastante forte para mim, e eu acho que, e aí eu estou repetindo, inclusive, não estou nem, estou repetindo, inclusive, um diagnóstico de alguém que está preocupada também com a democracia liberal, que é a Shoshana Zuboff, quando fala de capitalismo de vigilância. Ou seja, a gente tem agora um desafio, eventualmente, de salvar o capitalismo de si mesmo, né? Salvar as instituições liberais, para que a gente consiga manter esse sujeito ou essa perspectiva democrática, não é? Que acho que todos nós somos criados, não é, sobre ela. Acho paralelo com o início do século XX, com a ascensão do fascismo, perfeito, porque eu acho que nós estamos o que é que se fez
depois da Segunda Guerra, depois das duas guerras, a sociedade operou conscientemente, criando mecanismos, tecnologias, pensamento, filosofias, instituições, para evitar o renascimento dos extremismos, né? A volta do fascismo. Né? Inclusive passou, e eu estou pensando, recentemente, deve fazer 1 ou 2 meses, me pediram para falar, a Luciana, que é daqui também estava lá, foi um evento com o pessoal do CETIC, falar sobre democracia, diversidade e internet. E, naquele momento, eu trouxe um texto do Levi-Strauss, que é o Raça História, um texto muito famoso, que falava justamente de o quanto a força do Ocidente era conseguir incorporar as coisas da diversidade, conseguir trazer para si a diversidade. Então, esse texto ele escreve sob encomenda da Unesco depois da Segunda Guerra. Então, eu acho que a gente está num momento muito parecido nesse sentido. Espero que a gente consiga evitar uma tragédia maior. Nossa, que horrível, que deprê. Mas, beleza. Por que a direita está avançando? Eu acho que daí tem uma conexão com essa minha resposta. Porque eu acho que não é até ruim dizer a extrema direita. Tem total respeito pela direita liberal, não é? Que seja, posso discordar, mas eu tenho respeito. Acho que é uma expressão válida, uma forma de pensamento que eu posso discordar, mas que agora a gente está vendo, inclusive essa direita mais moderada ou liberal está sofrendo as consequências da ascensão da extrema direita, não é? Então eu acho que a questão não eu acho que a questão não tem essa alternativa para nós, por exemplo. Então, por que a extrema-direita está conseguindo fazer isso e a esquerda não está conseguindo fazer isso? Por quê? Porque um campo, que é esse da extrema-direita, não está tentando mobilizar um sujeito racional e que opera pela política, que é essa arte da negociação, do entendimento, e de você cede um pouco, eu cedo um pouco, e nós organizamos um mundo melhor. Ela não está operando por isso. Ela opera por outro mecanismo, que é ressentimento, ódio, ataques à diversidade e etc. Então, eu acho que é por isso que o que está perdendo são quem está perdendo são esses valores, não é? E eu acho que eles estão, talvez até para complementar uma coisa com a minha fala, eu acho que está perdendo porque a gente também está numa máquina de excitação do extremo. É muito parecido com os problemas que a gente tinha, por isso que a comparação com o início do século passado eu acho que é pertinente, muito parecido com o que a gente tinha antes de você regular os meios de comunicação, não é? Como se regulou. Assim, o Brasil não viveu isso, mas o Ocidente, de uma maneira geral, disciplinou isso. Tanto é que, se você vai para a Europa, você tem toda uma regra para você ter canais de televisão, você tem um espaço para canais públicos, para conteúdo educacional. A gente não chegou nesse ponto, né? A gente não, por isso que a nossa situação, inclusive, é diferente, específica e pior, né? Ainda soma-se a isso toda a precarização, a miséria, a desigualdade econômica, que nos coloca ainda outras tensões, né? Acho que é por aí. Obrigado. Eu acho que o Juca colocou alguns pontos, quase dão uma outra palestra. Mas eu vou começar pela chamada censura pelos intermediários, porque me permite conectar com o fim da fala do Rafael. De fato, quando os meios ditos hoje tradicionais surgiram, eles já foram novos meios de comunicação em alguma época na história, né? Eles também eram completamente abertos, livres,
o acesso ao espectro de frequência era aberto a qualquer uma. E muita gente, nos Estados Unidos, um dado que eu tenho, de 1927, 6 milhões de famílias ou pessoas tinham estações radioamadoras. E praticamente não havia ainda estação comercial. Entende? Estação de falar e ouvir. E aí veio uma regulação. E veio uma regulação ditada pelo mercado. Veio uma regulação exatamente porque o mercado descobriu, poxa, onde tem 6 milhões falando e ouvindo, tem alguma chance de ganhar dinheiro. A questão era saber como monetizar aquilo. E descobriram que aquilo era um belo canal de veiculação publicitária e passou a haver uma regulação, né? E toda uma construção. Isso cria, ou isso criou na cultura da época e nas condições sociais e políticas da época, um sistema de uma camada, como eu estava falando aqui, o Juca lembrou bem, de uma camada técnica, que é, na época, as frequências artesianas, né? E uma camada de conteúdos. Essa camada de conteúdos, se a gente olhar bem, ela não precisa, às vezes tinha, mas ela não precisa ter uma censura do Estado. Porque ela tem uma censura interna da própria burocracia e das próprias hierarquias. Você tem uma estrutura de poder interno, uma estrutura política interna, que sabe, e quem entra nessa estrutura jovenzinho aprende o que pode dizer e o que não pode. E quando acha que pode dizer o que não pode, tem alguém mais em cima para dizer, isso não pode. É exatamente isso que você tem hoje nas redações de jornais, nas redações de televisão, nas emissoras de rádio, etc., etc. São sistemas que estabelecem filtros. E filtros que costumam ser, mesmo quando você tem, como você tem na Constituição brasileira atual, uma quase completa liberdade de expressão, na prática, você nem sempre tem, porque as emissoras, os jornais, as revistas, os rádios, etc., têm os seus filtros internos. Estabelece as suas regras, escritas ou não escritas. O que a gente passou a ter na internet foi exatamente essa completa ausência de filtros. E aí começamos a ter todo esse desarranjo que nós estamos assistindo. Porque lá atrás, aquilo que eu falei, quando a internet era ainda um espaço de uma certa elite educada, civilizada e iluminista, né, a conversa era educada, civilizada e iluminista. Mas agora a internet virou o espaço da sociedade. E a sociedade, pior ainda, está virando isso. Né? Está virando esse espaço, que aí não tem nada a ver com a tecnologia, gente. Não é a tecnologia que está causando, até porque a tecnologia nunca causou. Né? Se não precisou de internet para fazer a Revolução Francesa, nem a Revolução Americana, nem a Revolução Russa, nem o Maio de 68. Na verdade, nós temos uma situação, uma desagregação social profunda, de um desmanche social, de um desmanche social, de um desmanche das relações de trabalho, uma precarização das condições de trabalho, né? Uma precarização da vida em vários níveis, sociais e econômicos, produtivos. Né? E não dá nem para falar aqui, mas é isso que está criando uma dimensão na sociedade de ressentidos, de excluídos, de recalcados, que estão colocando o seu ódio para fora, de muitas formas. E, a partir daí, surgiu uma tecnologia que está ajudando extraordinariamente a divulgação, disseminação e organização desse processo todo. E, como já aconteceu em outras épocas na história, basta ver o que aconteceu na Alemanha na década de 30, esse tipo de população é facilmente massa de manobra pro nazismo, que é o que está acontecendo no Brasil agora. E é preciso prestar muita atenção a isso, porque, como a história ensina, a gente não combate o nazismo com flores. E aí tem uma tragédia anunciada.
lamentável, mas é preciso começar a prestar muita atenção no que está acontecendo. E isso é fruto não da tecnologia, é fruto de todo um arranjo econômico e político, de todo o resultado do neoliberalismo e da globalização, que está gerando todo esse cenário que está aí, e aí a tecnologia está muito útil para isso. A tecnologia precisa de filtros. E aí nós temos que separar os intermediários. Temos que separar, sim, os intermediários. Aqueles que são os técnicos, que são neutros em relação ao conteúdo, não é o caso do Nick. Aqueles que não são neutros em relação ao conteúdo, eu estou revendo minha posição. Ou, pelo menos, estou jogando uma posição que talvez reveja muita coisa. Facebook não é neutro em relação ao conteúdo, ele censura. E ele levanta conteúdos e derruba conteúdos. O YouTube levanta conteúdos e derruba conteúdos. O Twitter levanta conteúdos e derruba conteúdos. Eles não são neutros em relação aos conteúdos, eles já estão editando. Então, eles têm que ser tratados como editores e não como intermediários assim genéricos. E, a partir daí, tem que ter uma regulação em cima. Específica para esta camada. E temos que pensar isso. E aí, no quadro institucional brasileiro hoje, não tem. Quem mais próximo poderia estar desse tipo de atividade ganhou algumas atribuições e um certo perfil por causa da lei do SEAC, né, da lei da televisão por assinatura, foi a Ancine. Né? A Anatel não tem, o CGI também muito menos, mas isso tudo é uma questão de um pacto regulatório. Você pode até criar uma nova agência, eu não estou preocupado com isso agora. Ou poderia ser o CGI se quisesse avançar, sendo que o CGI já tem um perfil interessante, porque tem um perfil mais democrático, já que ele é uma entidade que tem uma participação de diferentes segmentos da sociedade, né, como nós muito bem sabemos. Então, é até um conselho da sociedade que teria um perfil interessante para isso. Mas isso, é claro, que seria um processo, um debate político, regulatório, que avança muito além do cenário atual, que é um cenário de retrocesso. Estamos retrocedendo 70 anos em 2, e eu estou com medo que a gente retroceda 100. Basicamente, acho que seriam as questões que tinham sido... a questão da concentração. Nós temos um problema sério, porque nós temos um problema que os economistas conhecem bem como economias de rede. Economia de rede tende a monopólio. Economia de rede tende a monopólio. E monopólio, a história, pelo menos, ensina que você tem que decidir se você quer um monopólio privado ou um monopólio público. E todas as regulações monopolistas ou trataram de estatizar o monopólio ou trataram de impor ao monopólio regras públicas, como é o exemplo clássico da AT&T nos Estados Unidos na década de 10 do século XX. Que era uma rede, tentaram fragmentar o monopólio, ela se reconstrói, e aí fizeram um pacto em que a AT&T teve que aceitar um conjunto de regras públicas para continuar a ser um monopólio privado. Então, nós temos um cenário aí também complicado, porque eu, particularmente, não acredito nas soluções que estão sendo propostas de fragmentar os monopólios que estão se constituindo na camada de conteúdos, porque eles operam de acordo com uma lógica de economia de rede que sempre tende à monopolização. E seria também um outro assunto de explicar o porquê. Mas tem explicações lógicas para isso. Obrigado. Bem, depois dessas maravilhosas palavras de alerta, eu gostaria de fazer apenas alguns comentários com relação aos provedores de internet. A nossa experiência na Europa, e esse é o meu papel aqui, é que a responsabilidade dos provedores de internet hoje aumentou. Eles são, sim, considerados responsáveis. Nós também falamos esta manhã da diretiva sobre direitos autorais, e nela também fica muito claro que os provedores de internet podem ser considerados responsáveis ou podem ser responsabilizados diretamente, quando eles não têm controle sobre o conteúdo.
Tocou-se também num ponto que é muito importante para a Europa, algo que tem um efeito assustador. Plataformas como o YouTube, que vão começar, então, a trabalhar para que eles não sejam responsabilizados e que também vão começar a filtrar informações. Porque se eles não tiverem essa permissão de deterem os direitos autorais, eles podem também tirar aquela informação do YouTube e aí eles não são responsabilizados. E talvez usar filtros usando inteligência artificial. Portanto, há muita discussão hoje na Europa. Claro que todos nós adoramos a liberdade de expressão, seja ela uma boa ideia ou não, mas também depende de como tudo isso vai depois ser implementado em cada Estado-membro. E isso é outra discussão. Então, essa é a minha reação sobre a discussão com relação a provedores de internet. Um outro ponto importante é: ofereçam soluções para que a gente evite reações que depois vão nos deixar bastante assustados. E censura não é uma boa ideia, nem para o setor privado, nem o público. Por exemplo, Facebook e também o Google, eles tentaram criar um novo sistema como se fosse um tribunal interno para que possam tomar as decisões corretas. Nós estamos conversando com eles e nós estamos falando que eles precisam atender às expectativas do nosso Tribunal de Direitos Humanos, porque essas são as regras do que eles mesmos terem o seu próprio sistema de censura. Nós sabemos que eles também não querem essa censura, mas com relação ao último ponto que o senhor falou, professor, se nós tivermos muita pressão com relação aos atores privados de usarem essa informação, como os legisladores alemães e como o presidente Macron já sugeriu, que aí nós vamos ter uma outra situação, onde o público vai levar à criação da censura privada, que é algo que nós também não queremos. Porque a gente vai estar, na verdade, não é, desperdiçando aquilo que é realmente importante. E mais uma coisa com relação à sua apresentação, que eu achei muito interessante. O senhor falou que o senhor tinha uma analogia. Na verdade, o senhor tinha duas analogias. Uma foi, por exemplo, como hoje a internet é como uma cidade, que ela parece uma cidade, são prédios diferentes, a qualidade das construções. E depois o senhor também falou bem. O senhor usou a palavra que parece que era, não é, o mercado livre de ideias. Mas o senhor falou que aquela cidade precisava de alguma regulação do Estado. Mas eu diria que, considerada a outra analogia que o senhor falou, do mercado livre de ideias, nós não queremos nenhuma interferência nesse mercado livre de ideias. Por quê? É importante que esse mercado livre de ideias resolva seus problemas sozinhos, por si só. Então, nós temos esses dois lados, né? Pensando nessa mercado livre de ideias, um espaço livre para a gente apresentar as ideias. Então, eu entendo a sua necessidade, por que estão pedindo a regulação. Mas lembrem-se que é importante tomar muito cuidado, porque, caso contrário, esse lugar público, esse mercado público pode sofrer bastante. Temos mais uma pergunta? Boa tarde, parabéns a todos pelas exposições. Meu nome é Henrique Neves, eu sou advogado. Na linha que foi dito agora, nessa questão de se estabelecer filtros, qual seria a ideologia que definiria o filtro? O que pode, o que não pode, quem decidiria isso? Que eu acho que tem a ver com a pergunta que foi encaminhada pela internet. Quer dizer, não seria necessário uma ação popular, uma manifestação popular para definir o que pode e o que não pode? Essa manifestação normalmente vem pela lei, que é feita, teoricamente, pela participação popular na escolha de seus representantes no Congresso. O problema é que eu, como advogado, sei que a definição legal de alguma coisa é algo muito difícil, principalmente para a interpretação do que está ou não incluído dentro do que foi definido como possível ou impossível. O Estado, quando tenta regular alguma coisa, ele caminha numa beira, essas são as palavras de Jonas Machado,
que vai, de um lado, a autopromoção e, do outro lado, a censura. O caminho é muito estreito. Como evitar esses dois lados? Porque se o risco é ter alguém fascista ou nazista propagando suas ideias, e se esse nazista fascista for quem estabelecer a ideologia de filtro? Se for ele que está no governo e ele que vai implementar essa regra, como evitar que a criação dessas regras não possam servir justamente para o inverso do que se pretende que elas atinjam? E, só para terminar, em relação à responsabilidade dos provedores, aqui foi dito com muita razão, todos eles têm suas regras internas. O Facebook, apenas para citar, não pode ter foto de pessoas nuas. Então, já tem até vários memes que mostram uma pessoa que tem aparecendo no cotovelo, parece que é nu, e eles tiram e derrubam. Quando se parte para a prática política das eleições, que é a minha área, minha especialidade, tem-se um problema. O que é falsidade e o que é opinião? Isso eu vou falar no próximo painel. Essas regras internas dão o poder deles tirarem alguma coisa. A lei brasileira e toda a manifestação do Marco Civil e da lei eleitoral, ela tira a responsabilidade do provedor. E o argumento principal é que ele não sabe a quantidade de coisas que é colocada dentro da internet, porque são milhões de dados inseridos por minuto, não teria como verificar tudo que está sendo inserido. Por que não utilizar o sistema do Notes and Takedown? Porque se a defesa, o problema do provedor é eu não sabia que isso estava sendo exibido na minha plataforma, se quem está ofendido apresenta uma notificação, que é muito mais rápido que qualquer procedimento judicial, direto ao provedor, e diz, você está postando, na sua plataforma tem a seguinte notícia, essa notícia é falsa, essa notícia é ofensiva, essa notícia me exige uma resposta. O provedor, a partir desse momento, ele não pode mais alegar que ele não sabia da existência. Então, se ele não sabia da existência, ele passa a ser responsável, se mantê-la, ou, pelo menos, iria a quem colocou aquilo e dizia, alguém está reclamando, eu vou tirar e vocês resolvam quem tem razão. Eu gostaria de saber o que os senhores acham dessa posição do Notes and Takedown. Mais alguém? Boa tarde. Primeiro, parabenizar a todos pelas palestras. Foi bastante instrutivo. A minha é mais uma provocação para saber o que vocês pensam em relação, acho que um problema que vai se agravar nas próximas eleições, relacionado aos deepfakes. Como que a gente pode... que discussão a gente poderia ter, neste momento, para impedir que isso venha a se tornar um grave problema de desinformação nas próximas eleições aqui no Brasil? Vamos falar, então, sobre o Notice and Takedown. Notice and Takedown é exatamente o sistema na Europa no momento. Se você é notificado como um provedor de internet e que está publicando, por exemplo, conteúdo ilegal, que pode ser discursos de ódio ou de propriedade intelectual, você é acionado. O problema, entretanto, é que depende do provedor de serviço da internet de julgar, e na realidade, o juiz, né? Era um juiz, pelo menos, que julgava isso. E daí o julgamento da legitimidade daquela ação estará nas mãos do Facebook, do Google ou do provedor de internet com o qual estamos lidando. E eles decidam se vão tirar ou não. E o risco aí é que eles acabam ficando mais inclinados, cedo ou tarde, a eliminar, a tirar. Por isso, precisamos ser um pouquinho cuidadosos com esses procedimentos de notice and takedown, porque ele pode levar a algum efeito negativo. Eu sei, por exemplo, aquela menina do Vietnã que andou pela Europa desnuda, não é? O Facebook eliminou isso. E talvez alguém tenha dito, olha, mas é uma moça pelada e nós queremos saber o que está acontecendo nessa guerra, na verdade. Então,
E o último comentário é que o seu primeiro ponto sobre a regulação, eu concordo completamente e realmente, olha, eu honro essa sua posição, porque concordo. Eu queria comentar sobre esse comentário que você fez sobre, que eu acho muito bom, sobre se quem fizer os filtros for um nazista, né? Eu acho que tem tem duas coisas, talvez. Uma pré-condição é o Estado democrático. Eu acho que, e você fez um comentário que eu acho excelente sobre as leis e sobre mecanismos de participação. Então, um passo necessário é a constituição desses mecanismos, não é? Se você tiver um Estado que não é democrático, tudo que sair de lá vai ser não democrático e não adianta e o contexto não vai ser democrático porque eu tenho reforçado ou insistido na questão do Estado porque e pensando inclusive na sociedade brasileira, a sociedade civil só pode se expressar de uma maneira livre e que faça sentido, que seja de fato representativa dos interesses e etc., se ela for de alguma maneira protegida por um Estado democrático. Sem Estado democrático, não tem sociedade civil que vá sobreviver, né? Porque as pressões do mercado ou de um Estado não autoritário vão debilitar essa sociedade civil, que vai ser um arremedo de sociedade civil, não vai ser de fato uma expressão dela. E eu acho que tem um ponto importante que eu não sei se porque talvez remete a alguma coisa da minha fala que talvez tenha ficado perdida no meio do resto, é que nós precisamos atuar sobre os estímulos econômicos que estão sendo colocados em favor do sensacionalismo, do falso, e esses estímulos econômicos são dessa economia de dados, mas são também o fato de que você pode ter grupos que trabalham com informação e má informação, tendo em vista uma influência política que depois vai lhes dar ganhos econômicos, né? Então, esse é o dilema, eu acho que da manutenção da democracia de uma maneira geral. E uma das questões, e eu concordo completamente com o professor Marcos, quando ele fala que não foi a internet que inventou esses problemas, agora a gente precisa atuar sobre ela para que ela não fique oferecendo estímulos que produzem, ou que vocalizam, ou que dão mais espaço para os radicalismos e etc. Aí, o comentário sobre o deepfakes, eu não sei responder o que a gente vai fazer com esse problema enorme. Eu acho que é um problema junto com muitos outros. Principalmente, talvez isso vai ser, inclusive, um problema pior para nós, porque você tem uma boa parte da população que não está acostumada à leitura, que consome informação via vídeo, e ela vai ter o poder da imagem como verdade, é uma coisa que, não faltam acadêmicos para dizer isso. Quer dizer, o quanto, embora a imagem seja sempre capturada por meio de dispositivos técnicos que podem falsear aquilo que ela captura, ela tem um efeito de verdade que é inegável, né? Tipo, como você está mentindo para mim? Eu vi isso na foto disso, né? Ou e o que a gente teve de distribuição de má informação nessas eleições foi muito baseado em memes que são fotos adulteradas, né? Então acho que a gente vai ter um problema muito grande também com os deepfakes. Eu não sei o que fazer. Agora, a sua pergunta me permite falar de uma coisa que acabou ficando fora da minha apresentação, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção para as próximas eleições, é o zero rating. Porque é que o zero rating faz. Ele cria, a pessoa tem um plano super barato de internet. Os créditos dela acabam assim, do nada. Então ela fica o quê? Com WhatsApp e Facebook de graça.
Como que ela vai verificar alguma informação? Então, tem um pressuposto que já é problemático, que essa pessoa tenha educação midiática para checar a informação ou esforço para fazer isso. E você tem uma impossibilidade técnica, porque ela está presa no canal de WhatsApp, que para ela funciona como uma televisão, né? Você tem... Só você pegar o telefone de qualquer pessoa. N grupos de WhatsApp, vai ter os grupos de amigos, vai ter o grupo do futebol, vai ter o grupo de discussão do condomínio, vai ter o grupo de discussão dos vizinhos, e por aí vai. E nesses grupos vai circular assuntos que são desses interesses, mas também vão circular outros, vídeos. Então, você trabalha com aquilo como se fosse uma televisão. Então, o zero rating é que está fazendo isso, e a gente precisa disciplinar isso, né? Na minha concepção, proibir. Bem, eu acho que vai me caber encerrar, né? Só fazendo um comentário final. Eu acho que o Rafael pontuou bem e eu quero sublinhar. Quer dizer, as questões que nós estamos discutindo aqui têm um pressuposto, que é a democracia liberal. Né? Se a gente tece loas a democracia liberal, mas aí, quando coloca certa discussão, mas o Estado... Espera aí, estou falando do Estado democrático liberal. Então, se o Estado democrático liberal merece as loas pelas quais tanto se fala, vamos aceitá-lo como um Estado que tem os espaços de participação, de discussão, de debate, de organização. Vamos assumi-lo como queremos aperfeiçoá-lo, digamos assim. Né? Bem, e dentro disso, existem bons exemplos de regulação de conteúdo no Estado democrático liberal. Está aí o caso da Inglaterra, Portugal, os casos europeus em geral, né? Que tem uma prática, tem uma história nesse sentido. Né? E, agora, ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma nova realidade que, como o Rafael acabou de pontuar aqui, de novo, eu concordo, certas questões têm que ser mesmo proibidas. Papo. É o deepfake, por exemplo. Certas imagens que, às vezes, a gente circula aí pelo YouTube, que são absolutamente horrorosas, inaceitáveis. Que, ao fato, você tem que ter uma atitude que, no tempo que a própria organização privada, tipo as empresas de mídia, fazem, não passa. Né? Tem aquelas regras que alguns jornais não aceitam, outros aceitam, né? De você não botar fotos escatológicas na primeira página ou nem em página nenhuma. Isso é uma censura interna. A gente não usa a expressão censura, mas, na verdade, isso é uma censura interna. Agora, o que regula essa censura interna? O bom senso da sociedade, o senso comum da própria sociedade. Entende? Quer dizer, eu sou jornalista, eu sei o que vai chocar o meu leitor, então eu não ponho. Isso é uma censura, embora eu não use essa expressão muitas vezes. Entende? E se, por acaso, eu quiser criar um caso na minha redação, vai ter um chefe lá. Não, isso não pode. Então, você tem uma estrutura ali. Entende? Então, esse processo de regulação precisa ser discutido nesse sentido, do bom senso da sociedade dentro de uma sociedade liberal democrática. Se eu estou falando da autoritária, é outro papo, aí não é esse o papo que nós estamos discutindo aqui. E existem bons exemplos de como se faz isso, sobretudo, principalmente na Europa liberal democrática, na Europa ocidental. É esse acho que é o essencial. Assim, sobre o Notice and Takedown, eu, particularmente, a minha posição pessoal é contrária. Eu acho que se não fica qualquer coisa que eu não goste, eu vou lá e denuncio. Não. Qualquer coisa que eu não goste, eu tenho que ir para a justiça. E o Estado, regulador, liberal, democrático, de acordo com as suas leis, com as suas regras, estabelece como julgar aquilo ali. Senão fica uma iniciativa realmente, iniciativas pessoais e vira retaliação. É todo um processo aí que a gente sabe muito bem. Então, eu vou aqui encerrar, agradecer a Madeleine, inclusive, pelos seus comentários, né? E devolver a palavra aos organizadores e agradecer a presença e a paciência de todos vocês. Muito obrigado.